Hola, buenas. Me llamo Paulo Carmo y trabajo en el Instituto de Conservación de la Naturaleza y de las Florestas de Portugal, que es la autoridad nacional para la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad. Esta presentación está escrita en español, pero la voy a presentar en portugués. Olá a todos, o meu nome é Paulo Carmo, trabalho no ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que é a Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Esta apresentação vai ser feita em português, evidentemente que é mais fácil para mim, sendo a minha língua-mãe, e vou dar uma cobertura ao que é o regime legal aplicável ao controle, detenção e introdução na natureza de espécies exóticas em Portugal. Já há muito tempo, desde o início do século XX, que há alguma coisa sobre as espécies exóticas em Portugal. Nomeadamente, em 1929, foi aprovado um regulamento no Ministério da Agricultura sobre os serviços de extinção da formiga argentina, mas isto enquanto uma espécie que causava problemas à agricultura. Só muito mais tarde, em 1974, 3 dias antes da Revolução de Abril, saiu um decreto-lei dirigido ao jacinto de água e ao problema que ele poderia causar na gestão das massas de água do nosso país, havendo já uma experiência nas antigas colónias, nomeadamente em Angola. A evolução da preocupação com as espécies exóticas invasoras a nível europeu, e nomeadamente o trabalho realizado no âmbito do Conselho da Europa e da Convenção de Berna, levaram a que Portugal se envolvesse e em 1999 foi publicado o Decreto-Lei número 565 de 99, entretanto derrogado, porque foi publicada a nova legislação em 2019, este decreto-lei já regulava o uso e a introdução na natureza de espécies da fauna e da flora não indígenas. Tinha 4 anexos, um deles apenas uma questão administrativa, um aviso para os comerciantes a fixarem nas lojas, quem comerciava com espécies exóticas, e os anexos principais, as listas de espécies, eram o anexo 1, espécies introduzidas já em Portugal continental, já estabelecidas, que tinham o problema de incluir na mesma lista tanto aquelas espécies que não causam grande impacto à biodiversidade, como as espécies exóticas invasoras, as que já estavam no território. Depois um anexo 2 que indicava quais as espécies exóticas que poderiam ter interesse para a florestação, supostamente não incluindo espécies invasoras, apesar de haver lá uma ou outra que, entretanto, foram revistas e na nova legislação já têm estatutos diferentes. E incluía um anexo 3, que eram as espécies de risco ecológico conhecido, supostamente ainda não estabelecidas em Portugal, embora houvesse uma ou outra que, quando foi publicado o Decreto-Lei, em 1999, já estavam no nosso território. Outra legislação que contempla questões ligadas às espécies exóticas invasoras são a Estratégia Nacional para a Natureza e a Biodiversidade, que foi revista em 2018, prevê já a meta de 2030 como o período de aplicação, e também a Estratégia Nacional para as Florestas, que foi revista em 2015. Tanto uma como outra incluem medidas ligadas às espécies exóticas invasoras, a Estratégia da Biodiversidade, sobretudo a nível de prioridades, e a Estratégia Nacional das Florestas tem algumas medidas relacionadas com a gestão das espécies invasoras leñosas, portanto, espécies arbóreas que são invasoras. O próprio decreto-lei que aplica a legislação CITES em Portugal tem algumas medidas que podem ter a ver e podem ser utilizadas na gestão das espécies invasoras. Eu aqui referido, Decreto-Lei número 121 de 2017. Nomeadamente, este Decreto-Lei dá lugar a uma portaria que foi republicada em 2019, que proíbe ou regula a detenção e a posse de espécimes vivos de uma série alargada de taxa animais que
são na sua maioria espécies exóticas e que podem ser consideradas potencialmente perigosas para o homem, ou porque mordem, ou porque arranham, porque podem transmitir doenças. E esta portaria tem 2 anexos. Uma que estabelece as espécies que apenas podem ser detidas por instituições científicas, zoos, centros de recuperação, e um anexo 2 que lista as espécies que podem também ser detidas por privados, desde que se efetue o seu registro no ICNF e está apenas para maiores de 18 anos de idade, embora, caso os seus pais autorizem, por escrito, possa ser também detida por menores. Nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores há legislação específica. Nos Açores as preocupações com as espécies exóticas invasoras foram integradas no regime geral de conservação da natureza e da biodiversidade, que é um decreto legislativo de 2012, e na Madeira, logo em 1999, foi feito um decreto regional que transpõe aproximadamente o que estava no decreto-lei nacional, pronto, com algumas falhas, e que entretanto está a ser terminada a sua revisão, uma vez que foi revista também a legislação nacional e há o regulamento europeu que também implica algumas alterações nessa legislação. Para o território continental, finalmente foi revisto o decreto-lei que era de 99 e foi publicado o decreto-lei número 92 de 2019, que estabelece o regime legal aplicável ao controle, à posse, à introdução na natureza e ao repovoamento de espécies exóticas e que assegura também a implementação no ordenamento jurídico nacional do Regulamento Europeu de 2014. Este diploma de 2019 tem 3 anexos. Um que é o tal aviso que os comerciantes devem afixar nos seus estabelecimentos comerciais, relativo às espécies exóticas. O anexo 2 é uma lista nacional de espécies invasoras, espécies exóticas invasoras, mais propriamente, e o anexo 3 é uma lista muito curta, com apenas umas 3 espécies ou 4, que estabelece um regime de exceção a pedido de algumas atividades económicas. Na aplicação desta lei, cabe ao ICNF, enquanto Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, fazer a coordenação nacional da aplicação da lei. Nomeadamente, é a autoridade competente para o regulamento comunitário, o regulamento 1143 de 2014, e também para a aplicação desta nova legislação do Decreto-Lei 92 de 2019. A autoridade tributária e aduaneira, que é a autoridade no campo das alfândegas e das finanças, e também a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que é a autoridade veterinária e fitossanitária, são também autoridades competentes para os controlos oficiais realizados nos postos fronteiriços, que derivam do artigo 15 do Regulamento Comunitário e dos artigos 3 e 30 da legislação nacional. A inspeção do cumprimento destas disposições legais cabe às forças policiais, às comissões regionais de desenvolvimento, coordenação e desenvolvimento, às direções regionais de agricultura e pesca, à Direção-Geral de Recursos Marítimos, normalmente conhecida pela Direção-Geral das Pescas, à Agência Portuguesa do Meio Ambiente e às já referidas Autoridade Tributária, DGAV e ao próprio ICNF. Nesta legislação foram introduzidas algumas disposições que são obrigações do regulamento comunitário, nomeadamente a obrigação de efetuar planos de ação sobre as vias de introdução e disseminação de espécies exóticas invasoras,
a elaboração do sistema de vigilância e a sua aplicação no terreno, a realização dos controlos oficiais, aduaneiros, nas alfândegas, a obrigação também de fazer notificações de detecção precoce quando se detecta uma espécie pela primeira vez no território nacional. Isto tem de ser avisados os outros países, os outros Estados-membros. As medidas de erradicação rápida numa fase inicial de invasão e a aplicação de medidas de gestão às espécies amplamente propagadas no território. Como é que se organiza este decreto-lei que está atualmente em vigor? Tem um primeiro capítulo, que são disposições gerais, ou seja, o objeto, o âmbito de aplicação, as definições, e realço aqui que, no âmbito do artigo 1º, são excluídos da aplicação desta legislação os organismos já controlados por outro tipo de legislação. Seja legislação veterinária, seja legislação de saúde humana, de fitossanitária, portanto, todos os organismos que já sejam controlados por outro tipo de legislação, organismos exóticos, são excluídos da aplicação desta legislação. O capítulo 2º cobre a prevenção e o controle das espécies exóticas, tem uma primeira secção sobre a posse, o cultivo, a criação e o comércio de espécies exóticas, e uma segunda sobre a introdução na natureza das espécies exóticas. O capítulo 3º dedica-se exclusivamente às espécies exóticas invasoras, com uma primeira secção que estabelece o regime de interdição dessas espécies e uma segunda secção que estabelece a forma de gerir o sistema de controle e o alerta sobre a presença dessas espécies. O capítulo 4 estabelece o tal regime excepcional para aquelas poucas espécies que, pela sua importância e para a utilização em alguma atividade, são excepcionadas das aplicações do diploma. O capítulo 5 é o regime sancionatório, estabelece as penalizações às infrações a este diploma e também ao regulamento comunitário. É uma obrigação estabelecida pela própria legislação comunitária, que seja na legislação nacional que essas penalizações sejam incluídas. E o capítulo 6 são as disposições finais e transitórias, como existem no regulamento comunitário, no próprio Real Decreto espanhol, que estabelece o que fazer temporariamente ou com espécies que mudaram de anexos ou com algumas medidas que são só aplicadas durante um período transitório, agora enquanto a legislação começou a ser aplicada. Uma das bases da nossa legislação é o princípio da precaução. A legislação estabelece requisitos legais para a introdução no meio natural de espécies exóticas, isto através do artigo 13. Uma das obrigações desses requisitos é que a espécie não esteja incluída na lista nacional de espécies invasoras. Por outro lado, que a introdução na natureza apresente vantagens inequívocas para o homem ou para os biocenosos naturais. Também que não exista nenhuma espécie autóctone adequada para aquela introdução, para aquele objetivo de introdução, e que haja uma avaliação de risco favorável à introdução. Portanto, uma introdução de riscos que diga que não há problemas de maior na introdução daquela espécie na natureza. No caso das áreas classificadas, ilhas sem população humana, lagos e lagoas naturais, o requerente deve demonstrar também que a introdução dessa espécie exótica é a única ação efetiva para a conservação da natureza ou para salvaguardar a saúde ou segurança públicas naquele local. De outra forma, não é aceite uma introdução na natureza de uma espécie exótica
E estamos a falar de espécies exóticas no geral, não estamos a falar de espécies exóticas invasoras. Portanto, ainda de acordo com este artigo 13º, a avaliação de risco é sempre obrigatória desde que haja um pedido para a introdução de uma espécie exótica na natureza. E a responsabilidade pela realização dessa avaliação de risco é do requerente. É ele o responsável e deve ele pedir a sua realização a uma entidade independente, sob o seu custo, a seu encargo, e essa entidade independente pode ser uma universidade, um centro de investigação ou outro tipo de entidade independente do próprio requerente. Aliás, tendo em vista a precaução, quando foi discutido o regulamento europeu, Portugal propôs a inclusão de um artigo sobre este tema, que não foi aceito durante a discussão, em inícios de 2014, e talvez por pressa tanto da Comissão Europeia como do país que tinha a presidência do Conselho nesse período, e o resultado é que neste momento não há uma boa aproximação em termos de precaução no regulamento. Existe a obrigação de avaliação de riscos para incluir espécies na lista de preocupação da União Europeia, mas qualquer espécie que não esteja listada nessa lista de preocupação pode ser introduzida na natureza sem qualquer avaliação de risco. Quanto a nós, essa não foi uma boa medida, mas de qualquer forma incluímos-la na nossa legislação e é a forma de conseguir ultrapassar esse problema. Aqui, para quem esteja interessado, poderá ver o texto da proposta de artigo que nós fizemos, é apenas uma curiosidade. Como forma de precaução também existe um sistema de licenciamento para a detenção, cultivo ou criação de espécimes de espécies exóticas com fins comerciais, científicos ou para fins pedagógicos, e isto aplica-se em muitas situações, como jardins botânicos, como viveiros, hortos de plantas, jardins ou estruturas de produtores ou de materiais de propagação de plantas. Aplica-se também aos parques zoológicos e safaris, aos circos e qualquer outra atividade de exibição de animais selvagens, aos aquários, às lojas ou outros lugares de venda de animais e a qualquer instalação de criação de animais. Por outro lado, é criada a Lista Nacional de Espécies Invasoras, que implica a proibição de introdução na natureza ou o seu repovoamento, a proibição de posse, de cedência, de compra, de venda, de oferta para venda, de transporte, cultivo, criação ou utilização como planta ornamental ou animal de companhia de qualquer espécie de espécies incluídas nesta lista. Também é proibido devolver à natureza qualquer exemplar capturado ou colhido no exercício de uma atividade regulada por legislação especial, como seja a caça ou a pesca. São obrigatórias medidas de gestão apropriadas e é também obrigatória a erradicação pelos seus detentores, sejam criadores ou sejam viveiros de plantas, mesmo que não tenham fins comerciais, dos espécimes já existentes quando entrou em vigor a legislação. Isto sem prejuízo daquilo que está disposto nas medidas transitórias que eu referi há pouco. Além disso, é feito também um controle das importações. Apesar de, dentro da União Europeia, não ser permitido impedir a circulação de espécimes ou de produtos, na importação poderá ser feita alguma triagem. Aliás, em Portugal, as alfândegas pedem ao ICNF uma declaração para qualquer importação ou exportação de plantas ou animais vivos, que é feita ao abrigo da legislação da CITES.
e inclusivamente fazem isto quando se trata do transporte de animais ou plantas para Madeira e Açores, portanto, dentro do próprio território nacional. Havendo este controle das importações, ou seja, o ICNF consegue saber os movimentos de entrada e saída de espécimes, neste caso importa sobretudo as entradas ou a saída para a Madeira e os Açores. Tendo essa informação, podemos, no caso de se tratarem de espécies incluídas na Lista Nacional de Espécies Invasoras, proceder à sua importação, à sua apreensão. Na realidade, não podendo impedir a importação, a partir do momento em que essas espécies entrem em território nacional, elas passam a estar sujeitas à aplicação da lei nacional que proíbe a sua detenção. Por isso, os espécimes podem ser apreendidos, caso sejam dessas espécies proibidas. Para nos auxiliar no estabelecimento de algumas destas medidas e na preparação de algumas destas medidas, o ICNF recorreu a um financiamento por parte do POSEUR, como uma aquisição de serviços para a elaboração de um estudo de prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras. Isto devido ao facto de, em termos humanos, neste momento não dispormos de gente suficiente para fazer o trabalho aqui mesmo no Instituto, então recorremos a uma empresa através de uma aquisição por concurso público e essa operação pelo POSEUR cobriu quer a análise das vias de introdução e propagação de espécies exóticas invasoras, obrigatória por via do regulamento europeu, uma proposta de planos de ação para o controle dessas vias de introdução e também a elaboração de um documento com os requisitos para a construção de um sistema de vigilância de espécies exóticas invasoras. Acessoriamente foi também adjudicado neste plano, nesta aquisição, o desenvolvimento de um plano de comunicação sobre espécies exóticas invasoras. No âmbito deste projeto foram identificadas 11 vias de disseminação, de introdução e de disseminação de espécies, 11 vias prioritárias, que estão cobertas por 7 planos de ação que vão, dentro de pouco tempo, à consulta pública. Um deles cobre a horticultura e as plantas ornamentais, o segundo, os contaminantes de materiais para viveiros de plantas, contaminantes em plantas ou no transporte de materiais de manuseamento da habitat. Um terceiro tem a ver com animais de companhia, aquários, terrários, com tudo o que está associado ao comércio deste tipo de animais. Há uma quarta via, um quarto plano que cobre as vias da aquicultura e dos contaminantes em animais, portanto, que estão mais próximos destes dois tipos de vias. Há também um plano para a disseminação e a introdução de espécies exóticas invasoras através de veículos, não incluindo as incrustações em cascos de barcos que têm um plano específico. E, para terminar, há ainda um plano dirigido para a dispersão natural de espécies exóticas invasoras a partir de locais onde já foram introduzidas. Isto para nós é importante, nomeadamente no caso de espécies que já existem em Espanha, espécies exóticas invasoras, que já estão instaladas em Espanha e que se vão dispersando naturalmente para território português. No âmbito da detecção precoce e da resposta rápida, existem também obrigações
derivadas do regulamento europeu. Já existiam também algumas coisas previstas na legislação anterior, mas a nova legislação estabelece uma rede de alerta que é coordenada pelo ICNF, que tem pontos focais em cada uma das agências ou das entidades que têm competências de implementação legal deste decreto-lei. A ferramenta que será a base desta rede de alerta, infelizmente ainda não está pronta, é o Sistema de Informação e Vigilância de Espécies Exóticas Invasoras e servirá como ferramenta principal para este sistema de detecção precoce e de alerta precoce. Este sistema, o CIVEI, os seus requisitos técnicos foram estabelecidos no âmbito daquela aquisição de serviços financiada pelo POCUR, foram submetidos a um processo de contratação pública e adjudicação e já está a ser executado e espera-se que a sua apresentação seja feita até final de 2021, pelo menos uma versão beta já com as capacidades o mais próximas do final possível. Apesar de não haver ainda um sistema de detecção precoce e de resposta rápida a funcionar, temos utilizado algumas ferramentas já existentes, nomeadamente o invasoras.pt, que é uma ferramenta para plantas invasoras que foi criada pela Universidade de Coimbra e a Escola Superior Agrária de Coimbra, com quem nós trabalhamos frequentemente, e que no futuro pensamos que vai ficar ligada, tal como o GBIF Portugal, ligada ao sistema de vigilância que estamos a preparar. Utiliza-se também a ferramenta disponibilizada pela Comissão Europeia, o EASIN e o NOTSIS, que é uma ferramenta oficial para que os Estados-membros da União Europeia notifiquem a Comissão e informem os demais Estados-membros sobre as espécies exóticas invasoras de preocupação para a União, tal como exige o regulamento. No nosso caso, nós estamos a utilizar o EASIN apenas para as espécies recém-detectadas, uma vez que, se utilizarmos para as espécies amplamente distribuídas, vamos estar, em alguns casos, a marcar mapas para o território todo e, em termos de informação, não será propriamente muito útil estar a pôr cada observação de espécies amplamente difundidas, disseminadas, numa ferramenta deste tipo. A legislação já anterior previa planos de controle, embora o Decreto-Lei 565 de 1999 referia apenas um plano nacional com vista ao controle e erradicação das espécies exóticas invasoras já introduzidas na natureza. Ora, um único plano era o que era referido. O Decreto-Lei 92, atualmente em vigor, diz que as espécies presentes no território, espécies exóticas invasoras, devem ser objeto de planos de ação nacionais ou locais para o seu controle, contenção ou erradicação. Está previsto no artigo 28. De acordo com o decreto-lei anterior, não houve nunca um plano nacional de controle e erradicação, como um único, mas trabalhou-se neste tema, apesar de tudo. Foram feitos trabalhos relativos às invasoras lenhosas, nomeadamente às acácias e à áquia, ao jacinto d'água, ao chorão, Carpobrotus edulis, ao lagarocífano, a Elódia africana, outras espécies de plantas, várias, nomeadamente os trabalhos que foram feitos na Reserva Natural das Berlengas, com uma série de espécies exóticas invasoras. No âmbito da fauna, trabalhou-se bastante com as tartarugas exóticas, com a randunhas africana, os xenopes levis. Na Madeira houve trabalho específico com cabras, coelhos e ratos, nomeadamente nas ilhas desertas, e também houve alguns trabalhos com peixes de água doce e bastante conhecido nos últimos anos com a vespa asiática. A legislação
atual prevê que os planos sejam, então, os planos de ação para o controle ou erradicação de espécies, sejam nacionais ou locais. Os nacionais são promovidos pelas entidades competentes na matéria, em conjunto com o ICNF. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, nomeadamente, se for um problema com uma espécie aquática, será feito a promoção do plano em conjunto com as autoridades que gerem o espaço aquático, nomeadamente a Agência Agência Portuguesa para o Meio Ambiente, através das administrações das regiões hidrográficas, o equivalente em Espanha às confederações hidrográficas, e esses planos são aprovados por resolução do Conselho de Ministros. Ao nível local, os planos de ação podem ser promovidos por qualquer entidade pública ou privada com competência ou interesse na matéria, nomeadamente municípios, por exemplo, no caso da Albufeira do Alqueva, a empresa que gera a EDIA, que gera a Albufeira, e esses planos são aprovados pelo ICNF. Já existem alguns planos de ação a ser elaborados, os vários planos, estão a ser feitos vários planos de ação locais para o jacinto de água, muitos deles dinamizados por municípios, alguns também pela Agência Portuguesa de Ambiente ou pela própria EDIA. Está a ser elaborado também o Plano de Ação Nacional para o Lagostim Americano e está em curso o Plano de Ação Nacional para a Vespa Asiática e também um Plano de Ação local para os xenópos levis. Estão neste momento na calha e tem a ver também com projetos que estão neste momento em curso. O Plano de Ação Nacional para o Siluro, que esperamos que seja também um dos resultados deste projeto Invasaqua, no âmbito do qual estamos neste seminário. No âmbito do projeto Life Stop Cortadéria, que o ICNF recentemente aderiu, esperamos, como conclusão, elaborar um plano de ação nacional para o controle desta espécie. E no âmbito da Estratégia Nacional para as Florestas será elaborado o Plano de Ação Nacional para as Invasoras Luminosas. Em termos de sensibilização, divulgação, não existe propriamente um programa nacional estruturado sobre as espécies exóticas invasoras. Embora a maioria dos projetos que já se realizaram tenham tido a sensibilização como um dos seus componentes e também os projetos que estão atualmente em curso, como é óbvio. Têm sido feitos workshops, seminários frequentes dirigidos a diferentes tipos de público, vários campos de trabalho com voluntários, o próprio Plano de Ação para a Vespa Asiática já deu formação a mais de 1000 pessoas que estão neste momento capacitadas para trabalhar quer na detecção, quer no controle desta espécie exótica invasora. No âmbito do CIVEI será também lançada uma campanha de sensibilização especialmente dedicada a esta ferramenta e no âmbito dos planos de ação das vias de introdução e propagação prioritários, daqueles 7 planos de ação, existem também medidas de sensibilização que serão postas em marcha assim que os planos estejam aprovados e comecem a ser implementados. Em termos de informação sobre as espécies exóticas invasoras, temos utilizado e aproveitado os vários projetos sobre espécies exóticas invasoras ou outros projetos que façam referência a estas espécies. A plataforma invasoras.pt, que já referi, que é uma plataforma de ciência cidadã, que é dedicada às espécies vegetais invasoras.
As ferramentas eletrónicas que temos utilizado para o acompanhamento da progressão e o controle da Vespa asiática, inicialmente SOS Vespa e depois o Stop Vespa, que são também plataformas de ciência cidadã. O próprio SBIF, que reúne informação mundial sobre biodiversidade, e o SBIF Portugal irá, sem dúvida, ser uma fonte de informação para o nosso sistema de informação e vigilância, e iremos trocar informação com ele, e ouviu esse sistema, o CIVEI, que está neste momento em execução, mas que ainda levará algum tempo até estar disponível. Em termos de cooperação regional, além da atividade relacionada com a participação de Portugal nos processos da UE para a gestão das espécies exóticas invasoras, temos participado em projetos conjuntos sobre espécies invasoras com Espanha e temos mantido contactos esporádicos sobre alguns problemas que têm a ver com uma ou outra espécie exótica invasora em particular. Mais recentemente tem havido contactos com as autoridades espanholas sobre o comércio de espécies exóticas invasoras, tendo em vista, sobretudo, a aplicação da nova legislação espanhola que vai entrar em vigor agora no início de 2021 e também sobre as vias de introdução e propagação e o próprio sistema de alerta. Não têm sido tantos os contactos como desejaríamos, mas estamos a trabalhar nesse sentido e esperamos também criar novas vias, novos circuitos e até no âmbito destes projetos, porque, como podem ver, tem havido bastantes projetos de cooperação entre Portugal e Espanha a nível das espécies exóticas invasoras, dos quais saliento aqui o Life Track Emis, que foi dirigido às tartarugas invasoras para proteger os peixes endémicos e as tartarugas autóctones, e que teve aplicação sobretudo na região autónoma de Valência e em Portugal. O Life Invasep, que terminou em 2018, que foi o primeiro projeto transfronteiriço na União Europeia para abordar as espécies exóticas invasoras e que se aplicou nas bacias hidrográficas dos rios Tejo e Guadiana, e que continuou com o projeto Interreg à seca para o controle do jacinto de água na bacia do rio Guadiana. Entretanto, e razão da nossa presença aqui, o projeto Life Invasaqua, que está a trabalhar de uma forma muito interessante e que nós temos todo o prazer em acompanhar e auxiliar em tudo aquilo que nos seja possível. E também o Life Stop Cortadéria, que para controlar a propagação da erva das pampas e que está a ser aplicado em toda a região do Arco Atlântico, ou seja, em França, em Espanha e norte de Portugal. Foi um prazer ser convidado para este fórum de transferência de informação. Queremos agradecer o convite feito pela organização, pelos gestores, os parceiros do projeto Life Invasaqua e manifestar mais uma vez o nosso interesse em colaborar e continuar a acompanhar o projeto que é tão interessante. Obrigado pela vossa atenção e, caso queiram contactar, estes são os nossos contactos: exóticas@icnf.pt ou o meu pessoal, paulocarmo@icnf.pt. E obrigado a todos. Reportagem realizada com o apoio do Programa LIFE da União Europeia.